Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que são as relações públicas digitais? Parece uma pergunta simples, mas justamente porque não é, convidamos Rita Carvalho, coordenadora da pós-graduação em Relações Públicas Digitais, para nos ajudar a responder a esta pergunta. Viva Rita, bem-vinda a este podcast. Olá. O que é que são as relações públicas digitais? E se calhar tínhamos que dividir a pergunta em duas, não? É verdade, a maior parte das pessoas nem sabe o que é relações públicas. Então, relações públicas digitais é a aplicação aqui das relações públicas, mas num contexto digital. E então, o que é a área de relações públicas? É uma área de comunicação que realmente aborda tudo o que são as estratégias aqui, técnicas de comunicação para ter uma boa reputação e imagem das empresas. Então, neste caso, o que o Relações Públicas trabalha é, sobretudo, a imagem positiva da empresa, criar confiança e também aproximar a empresa dos vários públicos, os chamados stakeholders, que é aquele palavrão que usamos muito em inglês. Já agora, os stakeholders são os clientes, os públicos internos. Quem é que são estes stakeholders? Os stakeholders são todos os públicos que influenciam ou são influenciados pela empresa, pela organização ou pela instituição, onde se inclui os colaboradores, o público interno, mas também o governo, não é? Porque as empresas muitas vezes são influenciadas por diretivas, por regras e por legislação, não é? Pelos clientes, pelas comunidades, por parceiros, por fornecedores, ou seja, são todos os públicos que estão em contacto aqui com a empresa e que muitas vezes ficam esquecidos. Ou seja, e não podem ficar esquecidos, não é? Exato. Enquanto que o marketing está muito focado muitas vezes nos clientes, não é? Na venda de produtos ou serviços, a área de relações públicas tem a ver com toda a comunicação que se estabelece com todos estes públicos, no sentido de que também criar parcerias, aproximar a empresa de comunidades, ou seja, criar uma relação aqui de proximidade. E usando a comunicação para tal, para facilitar então essa criação de relações de proximidade. Exatamente, onde se incluem também os jornalistas. Sim, uma das áreas habituais, mais tradicionais das relações públicas era justamente essa comunicação com outros meios de comunicação social, dita social. Mas hoje em dia esse campo, de facto, no digital é muito mais largo porque o próprio público, as pessoas de uma forma geral, podem produzir conteúdos que estão disponíveis nas redes sociais, na internet, não é? Isso é razoavelmente novo, quer dizer, tem mais de 20 e poucos anos, mas ainda é razoavelmente novo. E assim, eu quando comecei a trabalhar em 1998 e, portanto, não havia nem o digital, nem relações públicas, nem todos estes canais que permitem às empresas comunicar diretamente aqui com os seus públicos. E o que é que acontecia? Estava a comunicação muito centralizada nas agências de comunicação, nas agências de publicidade. Porquê? Porque eu precisava ou de comunicar através dos média, não é? Dos jornalistas, ou através das campanhas de publicidade, para eu chegar ao meu público final. Não é? Mas agora há uma comunicação mais direta. E o que a somar a essas, não é? A somar a essas, há uma comunicação mais direta. E o que é que mudou? Nós passamos da era do discurso para a era do diálogo, onde hoje em dia eu posso fazer comunicação direta através das redes sociais, através do WhatsApp, através de um podcast, através do meu site, através de todos os canais que existem aqui em contexto digital. E vou ter respostas. Exatamente. E eu consigo interagir em tempo real aqui com o meu público, com a minha audiência, não é? Ou com a minha comunidade, não é? Consoante aqui as plataformas onde estamos a comunicar. E isso é uma excelente ferramenta aqui para os profissionais de comunicação, que é saber qual é a opinião das pessoas. Isso é o ouro, digamos assim. Rita, mas há então aqui um novo conjunto de práticas comunicacionais, quer dizer, novo, não é assim tão novo, mas há aqui um novo conjunto de práticas comunicacionais que deve ter quase um manual de boas práticas. De uma forma resumida, quais é que serão as boas práticas para comunicar em canais digitais? Primeiro, em termos de estratégia, perceber onde é que eu devo estar presente. Eu acho que existe muito esta crença que eu tenho que estar em todos os canais, e nem sempre é assim. Nem sempre estar em mais canais é melhor. O que é importante é estar de forma estratégica. Ou seja, eu que sou uma marca ou empresa e tenho aqui os meus públicos bem definidos, que canais é que eu vou utilizar
para comunicar exatamente com estes meus públicos. Começa logo por aí, identificação dos canais. E a partir do momento em que eu defino os canais, é completamente diferente eu comunicar no TikTok, ou comunicar por e-mail, ou comunicar aqui por WhatsApp, não é? Portanto, é isso que nós temos que entender, que é, todos estes canais têm diferentes características, são todos canais digitais, mas têm diferentes características, e aqui a empresa ou a marca, ou neste caso o profissional de comunicação, tem que saber identificar qual é a melhor forma de comunicar. Em vídeo? É por texto? É por imagem? É por áudio? Como é o caso do podcast? O que é que funciona melhor com este meu público? E é isso que realmente o profissional de comunicação hoje em dia tem que adquirir esse tem que ter esse conhecimento especializado. Exatamente. Há uma escrita própria para a internet que é diferente daquela velha escrita que se usava em meios impressos. Vamos presumir que isto é de senso comum aos dias de hoje ou ainda não é? Eu acho que ainda há muitos profissionais de comunicação que ainda não entenderam as diferenças de comunicar no digital. Ou seja, primeiro é preciso estar atento qual é o comportamento do consumidor ou o comportamento do meu público nos diferentes canais. Por exemplo, se eu estou a comunicar nas redes sociais, como é que as pessoas consomem informação? É fazendo scroll, em que vão deslizando o dedo pelo ecrã. Isto quer dizer o quê? Que eu tenho que conseguir chamar a atenção da pessoa em 3 segundos. E isto porque não acontece nos meios scroll. impressos. Porque senão a pessoa nem continua a fazer existe. scroll. Sim, o que quer dizer que eu tenho que ter um gancho, tenho que ter uma frase de impacto que leva a pessoa a parar, a despertar o interesse dela, chamar a atenção, para depois ela muitas vezes clicar e ir ler o artigo no meu site, ou ver o meu vídeo até ao fim, ou ouvir aqui o meu podcast, depois aqui também, que eu tenho. Portanto, para ganhar o direito de ser lido, tenho que conquistar esse direito, não é? Exatamente, e começar pelo mais importante, ou seja, já não existe aquilo que aprendemos na escola, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, não funciona, não é? Porque temos que realmente funciona a regra da pirâmide invertida, que é começar pelo essencial e depois ir para o mais acessório, ter em conta palavras-chave de pesquisa, em que... Sim, e então já vamos entrar em conta com aquele outro palavrão que se usa muito, enfim, na comunicação digital, que é o SEO, mas com S. Exatamente. Searching Engine Optimizing. O que é isto? O que é que são estas palavras-chave? Isto é o quê? É a otimização para os motores de busca. Então, se eu sei que as pessoas estão na internet, por exemplo, à procura do que é que são relações públicas digitais, eu vou usar estas palavras-chave para criar artigos, para criar conteúdos para os meus canais, porque eu sei que proativamente as pessoas já estão à procura destes temas. Então, o que é que eu vou fazer enquanto profissional de comunicação? Identificar quais são os temas mais pesquisados na internet, por motores de busca, como é o caso do Google, e depois desenvolver a minha estratégia de conteúdos, tendo como base esses temas, essas temáticas que eu já sei que são do interesse aqui do meu público, não é? E que já existem estatísticas, dados concretos exatamente sobre essas mesmas temáticas, e depois incorporar essas palavras-chave nos meus textos, nos meus títulos, mas também nos materiais que eu crio. Por exemplo, se houver uma grande procura por um determinado tema e esse tema for um tema que dá para desenvolver, eu posso, por exemplo, criar um e-book. Ou seja, não tem que ser só redes sociais, porque eu acho que existe esta crença de que o digital é praticamente fazer comunicação nas redes sociais, e há todo um mundo, não é? Mas há vida além disso, não é? E há muita vida além disso, não é? Portanto, é ter aqui é percebermos como é que as pessoas consomem informação. Então, escrita para web tem que ser uma escrita simples, fácil de entender, que a pessoa consiga ler e perceber aqui à primeira, com frases e palavras curtas, não é? Porque estamos a falar de colunas. Quando lemos no telemóvel, estamos a falar de colunas. A pessoa está a ler aquilo numa coluna. E letras, um ecrã mais pequenino que o do computador, por exemplo. Exatamente, e portanto a escrita tem que estar adaptada para ser lida, por exemplo, em mobile, para ser lida em telemóvel, com parágrafos curtos, sem usar aquele jargão profissional, não é? Que muitas vezes as pessoas desconhecem ali qual é o significado aqui das palavras. Então, o que é que temos que ter em conta? Qual é o comportamento da pessoa quando naquela consome plataforma? naquele meio específico, naquela plataforma específica. Exatamente. E a somar a isso as tais palavras-chave que podem ser, enfim, pesquisadas pelo Google de uma maneira, mas nas redes sociais serão
seguramente procuradas de outra. E que são um excelente indicador. Por exemplo, quando comecei ainda não havia digital. Portanto, quando nós identificávamos os temas, eram os temas que nós considerávamos na altura que seriam mais relevantes. Hoje em dia, eu tenho métricas, basta olhar para as métricas, basta olhar, há uma série de plataformas que nos ajudam a entender, mas de forma muito específica e com dados concretos, o que é que as pessoas procuram. Pesquisam mais, sim. O que é que as pessoas não só pesquisam mais. Por exemplo, eu quando crio conteúdos, por exemplo, para o meu site, eu através das estatísticas também posso perceber quais foram os mais lidos, quais foram os artigos em que as pessoas permaneceram mais tempo, não é? Que mais interagiram ou que me ajudaram até a angariar leads. Estas métricas... Leads, contactos. Exatamente, leads, contactos, exatamente. Imaginemos que eu estou a promover a minha newsletter no meu site. Eu, através de um campo, não é, em que posso convidar a pessoa a inscrever-se na minha newsletter, eu consigo medir quantas pessoas é que realmente me deixaram aqueles contactos. Então, hoje em dia, o digital também tem esta vantagem. Da mensurabilidade, não é? Dirigir a quem queremos e podermos medir a eficácia daquilo que fazemos. Para quê? Para depois também podermos criar conteúdos mais adaptados também às pesquisas e às preferências aqui do nosso público. Portanto, tudo pode ser medido. E isto não acontecia antes do digital. Outra competência que normalmente é atribuída às relações públicas e que hoje em dia no digital é fundamental é a gestão de reputação de marca. Nós procuramos muito, sei lá, quando vamos procurar um restaurante ou um sítio que não conhecemos ou um hotel, nós olhamos muito para aquilo que outros clientes ajudaram ou escreveram sobre o assunto e isso acaba por criar uma certa reputação, não é? Gerir esta reputação também deve ser bastante importante. Sim, aí temos duas formas de conseguir medir o que é que está a ser dito na internet sobre nós enquanto marca ou empresa ou instituição. Sim, temos todas as avaliações que são dadas pelos consumidores, não é? Das marcas ou das empresas, que deixam essas reviews, portanto, essas avaliações, em que é uma fonte de informação para eu também avaliar até que ponto o cliente está satisfeito ou não, mas depois também toda a questão da reputação da marca, que é o que é dito sobre nós nas redes sociais das pessoas e de outras marcas. É muito mais difícil de controlar, mas deve ser igualmente importante saber. Exato, porquê? Para nos permitir reagir em tempo real, ou seja, através do social listening, existem ferramentas em que eu tenho acesso ao que é que está a ser dito sobre a minha empresa ou marca nas redes sociais, seja pelas pessoas, seja por outras empresas, seja até pelos média, não é? Que têm também redes sociais, e a partir daí eu posso reagir. Isto porquê? Porque posso também estar perante uma situação de crise. E então eu, em tempo real, tenho acesso aos dados do que é que está a ser dito e posso reagir de imediato. Portanto, isto é uma ferramenta muito útil também. Rita, a velocidade de reação naquilo que disse como situação de crise, eu presumo que seja muito importante. Porquê? Porque se deixamos para responder mais tarde, o controle da situação será do dano, do prejuízo, presumo que seja muito maior à medida que o tempo vai passando, porque, enfim, na vida digital tudo isto funciona de uma forma rápida, não é? É fundamental, a rapidez de resposta. Primeiro temos que saber o que é que está a ser dito, por isso é que estas ferramentas são essenciais. E depois tem a velocidade de resposta é fundamental, porque isto pode funcionar, como diz, como uma bola de neve, não é? Portanto, eles vão se multiplicando, pode-se tornar viral, é o que nós chamamos dos conteúdos virais, não é? Ou dos comentários, por exemplo, se gera uma situação de crise, muitas vezes até há a passagem do que é dito nas redes sociais para, por exemplo, os média. Quantas vezes um tweet, não é? Ou ali um post nas redes sociais, neste caso é um X, dá origem a notícias. E notícias que podem ser danosas para a empresa. Então, não se passa só no que acontece nas redes sociais. É que muitas vezes essas frases, essas citações ou esses comentários são aproveitados muitas vezes pelos jornalistas e depois ampliados e difundidos através aqui dos média. Portanto, é uma grande responsabilidade e pode afetar gravemente aqui a imagem da empresa ou dos seus responsáveis, muitas vezes até dos responsáveis da empresa, que fazem declarações. Nós temos o caso muitas vezes do Trump, não é? Que faz assim umas declarações assim mais sensacionalistas, mas que podem prejudicar também o partido, não é? Estava aqui a pensar, por exemplo, não há muito tempo, agora tivemos novamente um grande desfile da Victoria's Secret, mas durante algum tempo sofreram daquilo a que se chama uma política de cancelamento, que é, de uma forma geral, a comunidade na internet
recusar conteúdos produzidos por aquela marca. Eu presumo que isto deve ser uma situação limite, mas implica uma resposta com uma estratégia pensada, mas rápida. Sim, ali na Victoria's Secret tem a ver com o facto de ser uma marca de lingerie, e eu acho que tem a ver mais com este tipo de restrições das políticas das redes sociais. Mas eu, enquanto marca, não tenho que depender só de redes sociais, por isso é que eu acho que as pessoas acham, ainda consideram que o digital é muitas redes sociais. Eu posso ter os meus canais próprios, eu posso transmitir o desfile através do meu site, numa plataforma própria, não é? Então aqui também é importante a marca perceber se existem restrições devido aos algoritmos, muitas vezes nas redes sociais, que existem algumas áreas, até como é o caso da política, das bebidas, de tabaco, como é que eu posso fazer isso noutros canais, de forma a conseguir passar aqui a minha mensagem, nesse caso as campanhas. A legislação sobre o álcool impede determinadas mensagens em alguns canais, em determinados horários. Isto quer dizer, voltamos aqui um pouco quase atrás na conversa, é necessário a um profissional de relações públicas no campo digital conhecer cada canal e como funciona exatamente cada canal. Eu acho que é importante conhecer a lógica e o público, não é? É óbvio que temos um público completamente diferente no TikTok ou no Facebook e, portanto, é importante, quando estamos a comunicar em cada um destes canais, percebermos também qual é o público para o qual estamos a comunicar. Então, daí que tem que haver esta adaptação. Ou, por exemplo, eu posso comunicar através do WhatsApp, eu posso comunicar através de e-mail, eu posso comunicar através do meu blog, eu posso comunicar através, por exemplo, de uma plataforma de YouTube. E são formas de comunicação completamente diferentes. Então aqui o que é importante para quem desenvolve uma estratégia é perceber que tem que haver uma coerência de comunicação, ou seja, eu não posso ter uma voz no TikTok que é completamente o oposto daquilo que eu faço no LinkedIn. Ela deve ser adaptada, mas não pode ser diferente. Tem que ser a mesma mensagem. Mas tem que ser adaptada. A mensagem é a mesma, não é? Os valores da empresa são os mesmos, a missão da empresa é o mesmo, o posicionamento. Agora, é completamente diferente eu fazer um vídeo para o TikTok e é isto que as marcas devem ser sensíveis também a isso. Rita, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber, no fundo, como é que funcionam as relações públicas dentro de um mundo que agora, e já há uns anos, também é digital. Obrigado por estes esclarecimentos. Eu é que agradeço, obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.